A paz de Cristo, glória a Deus pela sua vida. Hoje nós vamos entrar num assunto muito profundo, muito importante, que não pode ficar à parte do ministério de libertação. Vamos falar hoje de doenças e enfermidades. Tem um texto na Bíblia, na verdade dois textos que eu gostaria de ler com vocês para começar aqui. Primeiro está em Mateus capítulo 4, versículo 23. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Agora em Lucas capítulo 7, versículo 21. Ora, naquele momento Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidades, de doenças, de espíritos malignos e dado vista a muitos cegos. Então veja bem, nesses dois textos aqui, e muitos outros da Bíblia, a palavra doença e a palavra enfermidade, elas aparecem separadas, são dois assuntos diferentes. Para a medicina, é a mesma coisa. Se você perguntar para um médico a diferença entre doença e enfermidade, ele vai dizer tudo a mesma coisa. Você perguntar para um homem natural, um homem que não entende de assuntos espirituais, qual a diferença entre doenças e enfermidades, ele vai dizer tudo a mesma coisa. Agora, para nós espiritualistas, para nós que compreendemos a tricotomia humana e o sobrenatural, as dimensões espirituais, é importante saber que doença é uma coisa, enfermidade é outra. Então vamos lá, as definições. O que é uma doença? Guarda isso com muito cuidado, anota e aprenda isso com profundidade. Doença é o resultado do contato do nosso corpo físico com a deteriorização natural que a vida traz. Então, o nosso corpo, por conta do pecado de Adão, quando escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva escolheu e compartilhou com Adão, o nosso corpo ele perdeu o acesso à árvore da vida e se tornou corruptível. Então, naturalmente, nós vamos nos deteriorando. Então, várias coisas vão fazer o nosso corpo ficar doente. Por exemplo, uma má alimentação. A pessoa todo dia se enche de açúcar, de glicose, de sódio, se enche de gordura, de colesterol. Automaticamente, ela vai ficar doente. Um desgaste físico, se você se gastou muito mais do que deveria num determinado dia, você vai ficar doente. Sedentarismo também, a pessoa que fica parada o dia inteiro, não se exercita, não faz nada. Avanço da idade, naturalmente, independente de quem for, o tempo vai passar. O seu corpo vai começar a parar de funcionar. Nosso corpo é uma máquina espiritual. Na verdade, eu tenho falado isso em algumas outras palestras, que a tecnologia simplesmente veio para imitar o mundo espiritual. Deus criou a tecnologia espiritual, nosso corpo faz parte da tecnologia espiritual. E como qualquer máquina, ele vai parando de funcionar, ele dá defeito, ele vai ficando velho. O coração fica ruim, o pulmão fica ruim, o intestino fica ruim, o cérebro fica ruim, tudo fica ruim. É natural, o avanço da idade, o contato com a poluição, nós temos o problema da poluição que vai interferindo na nossa pele, vai interferindo no nosso pulmão. Envenenamentos involuntários. O que é um envenenamento involuntário? Muitas coisas que você respira estão te envenenando sem você saber. Muitas coisas que você come estão te envenenando sem você saber. Talvez nem a fábrica que criou aquilo sabe que está te envenenando. Então o nosso corpo ele vai se contaminando com isso e isso daí vai trazer para nós o que são as doenças. Doença é algo que acontece. É espiritual? Claro que é. Adão ele pecou, por conta disso o homem se tornou amaldiçoado. Então doença, claro, também tem uma origem no mundo espiritual. Só que a diferença da doença para a enfermidade é a seguinte: a doença ela tem uma origem no mundo espiritual, mas ela é totalmente resultado de algo que acontece na atmosfera da matéria, como eu falei acima. Então, não existe um demônio se alimentando o tempo inteiro de uma doença. Uma pessoa que está doente não necessariamente tem um demônio junto com ela. Ok? Vou explicar isso com mais detalhes lá na frente. Já a enfermidade, vamos à definição de enfermidade. Enfermidades são problemas físicos gerados no mundo espiritual com origem em iniquidades, cativeiros, maldições, feitiçarias, ataques espirituais. Então, a enfermidade
ela está acompanhada sempre de um demônio. Nem todo doente está acompanhado de um demônio. Às vezes um homem de Deus, uma mulher de Deus está velhinho, está cansado, se machucou, tomou um remédio, não, comeu uma coisa estragada, ficou doente. Ficou doente. Agora, a enfermidade, ela está acompanhada de um demônio. Toda enfermidade, ela tem a raiz no mundo espiritual. E essa raiz está conectada a um cativeiro espiritual, ou a uma iniquidade, ou a uma maldição, ou a uma magia, uma feitiçaria. Você está entendendo isso? Então, quando há doença, isso daí tem um tratamento para a doença. Agora, quando é enfermidade, é um outro tratamento. Porque no caso de enfermidade, sempre vai ter um demônio ali junto com a pessoa enferma, se alimentando daquela enfermidade, trabalhando naquela enfermidade. São duas situações diferentes. Então, no caso de enfermidade, muitas vezes a pessoa que tem uma enfermidade, ela toma remédio e não adianta de nada. Por quê? Porque é muito mais forte do que um tratamento do corpo. A enfermidade teve uma origem no mundo espiritual. O remédio ele vai tratar do corpo, mas ele não resolve o problema no mundo espiritual. Aí a pessoa vai no médico, o médico trata disso, trata daquilo, bota no soro, faz exame, faz medicamento e tal, pega os livros da medicina, lê, e o médico não consegue resolver o problema. Por quê? Porque está tratando do corpo físico um problema que tem uma origem espiritual. Essa é a grande diferença de uma enfermidade para uma doença, ok? E a enfermidade, ela é sempre acompanhada de sinais espirituais. A pessoa que tem enfermidade, se você acompanhar a vida dela, conversar com ela, fizer uma ficha de libertação, um mapeamento, você vai descobrir que tem alguma evidência de demônio na história dela. Tem alguma evidência, milhares de evidências podem acontecer. E aí você vai falar, poxa, peraí, tem alguma coisa estranha aí, estou sentindo o cheiro de demônio nessa história. Isso é enfermidade, não é doença, tá bom? Então vamos aqui falar sobre algumas verdades sobre enfermidades. Também vamos falar sobre doenças. Nós estamos aqui para ajudar. Jesus curou doentes e enfermos. Agora, o assunto enfermidades é um assunto bem mais sério e que envolve muito mais a responsabilidade de um libertador por se tratar de demônios, ok? Então vamos lá. Algumas verdades sobre enfermidades. A primeira, toda enfermidade tem uma origem no mundo espiritual. A enfermidade, muitas vezes, ela pode vir por seta. Eu recebi muita seta de enfermidade. Às vezes eu chego numa cidade para pregar, bem de saúde para pregar, um pouquinho antes de subir no altar para pregar, eu fico resfriado, eu fico rouco, eu sinto uma dor de barriga. Uma vez eu estava na Bahia, fiquei com uma dor de barriga, e o pessoal falou, é que você comeu acarajé, é que você comeu isso. Não, não foi por causa daquilo. Já comi acarajé várias vezes, em vários lugares, e nunca passei mal. Mas muitas vezes a seta do inferno vem junto com uma enfermidade. Aí você pega com fé, repreende a enfermidade, o demônio que está junto com ela, automaticamente desaparece, porque não é uma doença. Ela parece com a doença, mas ela é uma enfermidade. Repreende o demônio, ela vai embora junto. Pode ser uma seta. Muita gente recebe uma seta de enfermidade. Às vezes a seta de enfermidade vem com uma palavra. Os médicos, muitas vezes, eles são usados para lançar seta de enfermidade. Sabia disso? Você chega no hospital, você está com uma bolinha na garganta porque você está com uma inflamaçãozinha, uma bobagem. Aí você vai no médico lá, aí o médico fala assim, isso aí está me parecendo um tumor, um câncer. Vamos fazer uma biópsia, pode ser um câncer. O médico não sabe, ele foi porta-voz do inferno. Aí você toma posse, ai meu Deus, será que eu estou com câncer? Tomou posse. No momento em que você toma posse, a enfermidade se materializa. Aí quando vai fazer a biópsia, vai fazer o exame, aparece o que era uma ínguazinha, se transformou em um câncer. Por isso, nós não podemos aceitar muitas palavras de medicina. Porque às vezes o médico, coitado, ele está usando o que ele aprendeu na faculdade, mas ele empresta a boca para demônios e libera uma palavra de medo, que é o mesmo poder da fé. O medo é uma fé negativa. A pessoa toma posse daquela palavra como se estivesse tomando posse da fé, só que para algo negativo. E a enfermidade se materializa. Tem muita gente, na igreja inclusive, tratando a enfermidade como se fosse doença. Aí fica se enchendo de remédio, fica indo de hospital, fica indo de médico, fica enfrentando fila de NPS, pagando plano de saúde, e não cura, porque é uma enfermidade. Entendeu? E aí Deus está levantando essa equipe de libertadores. Quem sabe Deus vai te especializar nessa área de curas
de doenças e enfermidades. Talvez Deus possa te chamar para essa área, ou talvez Deus possa te chamar para uma outra área. No final desse curso, nós vamos falar sobre especializações. Nossa equipe vai ser um grande exército com vários especialistas em vários assuntos. Vai ser lindo demais. Mais para frente eu falo sobre isso. Não fique ansioso, ok? Então, existem enfermidades que são intermitentes. O diabo se diverte com isso também. A pessoa fica passando mal em casa com aquela enfermidade. Quando chega no hospital, o médico não encontra nada. Ela sumiu, o diabo tira. Aí ela vai para casa, ela aparece. Aí vai para outro médico, some de novo. E o diabo se diverte porque são enfermidades intermitentes e tem um demônio zombando, se alimentando do sofrimento dessa pessoa. Como eu já disse para você que os demônios se alimentam de sofrimento, de dor. E os remédios, eles não ajudam com uma enfermidade. Remédio não resolve problema de enfermidade. Então, é muito importante você saber, é doença ou é enfermidade? Doença, o Senhor Jesus também cura. Ele também cura. Mas ele cura ou não. Tem muita gente que Deus escolheu deixar doente, por algum motivo. Às vezes é um castigo, às vezes é plano de Deus. As pessoas precisam ficar doentes, as pessoas precisam morrer. É natural. Então, o remédio, ele pode ajudar com uma doença, mas ele nunca vai ajudar com uma enfermidade. Porque, como eu já falei, a enfermidade ela tem origens espirituais muito mais poderosas do que o poder do medicamento. Agora, já a doença não. Imagine comigo, por exemplo, se eu cortei o braço aqui. Cortei o braço, me esbarrei num pedaço de vidro, cortei o braço. Então eu posso ir na farmácia, comprar uma pomada de colágeno. Quem sabe o que é o colágeno? Colágeno é um anti-inflamatório, ele ajuda na cicatrização. Aí eu vou passar o colágeno aqui, vai ajudar a cicatrizar. Tem algo de errado nisso? Claro que não. É um remédio. Muitas vezes eu estou precisando de uma vitamina, estou precisando de algo que vai fortalecer a minha máquina, o meu corpo físico. Não tem nada de errado nisso. Isso é um cuidado que eu tenho com a doença. Agora, se for enfermidade, se o problema for espiritual e os sinais são físicos, confundem muito com a doença. Mas se é um problema espiritual, eu posso tomar o melhor remédio mais caro do mundo, meu querido. Não vai resolver. Eu posso fazer um transplante de coração. Não vai resolver. Porque o problema é espiritual. Pelo contrário, quanto mais remédio você toma, mais diversão você dá para o inferno e fortalece o demônio. Então esse discernimento vai fazer toda a diferença. É doença ou é enfermidade? Tá bom? O remédio, ele ajuda com a doença, mas ele fortalece a enfermidade. No caso de enfermidade, o remédio ele serve como um aviso ao mundo espiritual que você não tem fé, e não tem discernimento, e não tem autoridade espiritual. Isso é muito sério. Bom, psicossoma, também chamado doenças psicossomáticas, é um tipo de doença que, na verdade, faz parte da categoria enfermidade. Por quê? Nós já aprendemos... A quem já fez o nosso curso de Mindset, de Batalha Espiritual na Mente, o diabo ele tem total acesso à mente de qualquer ser humano. Não tem como fugir. O que você vai decidir é se vai concordar com o que o diabo falou ou não. Mas o diabo tem total acesso à mente do ser humano. Ele não pode ler mentes, mas ele pode falar nas mentes. E muitas vezes esse acesso que o demônio tem na mente da pessoa, ele manipula de uma força que vai gerar doenças no corpo, doenças psicossomáticas, doenças que têm origem na mente. Porque, como diz o pai da psicologia moderna, William James, ele diz o seguinte: todo pensamento gera um sentimento que gera uma ação, que gera um resultado. Então, o pensamento, ele mexe com o corpo. Eu já falei isso para muitos dos meus alunos. Às vezes você está vendo um filme de luta, aí o herói do filme, ou o vilão do filme, vamos falar o vilão, né? O vilão puxa uma espada e ele enfia no olho do mocinho. E aí ele roda a espada dentro do olho do mocinho. A primeira coisa que você faz é assim, ai! A impressão que dá é que o seu olho está doendo. Então veja bem, o poder de influência que a televisão gerou na sua mente, a ponto de fazer você mexer com a mão e mexer com o corpo. Se eu começar a chupar um limão aqui agora, eu começo a chupar um limão, automaticamente a sua boca vai encher de água. Então, se eu tenho o poder de mexer com o seu corpo do outro lado da tela aí,
Imagine o que o demônio não consegue fazer manipulando a mente das pessoas. Então tem muita gente que tem um problema de rim, um problema cardíaco, um problema respiratório, um problema de alergia, um problema de paralisia, um problema disso ou daquilo, causado simplesmente por aqui, ó, manipulação da mente. É um psicossoma que também é uma enfermidade. É um problema de demônio, um problema espiritual. Tá bom, gente? E, finalmente, as pestes espirituais. O que é uma peste? Também está na categoria de enfermidade. São problemas de saúde que vêm do inferno, mas não para atingir apenas uma pessoa, vem para atingir uma massa, uma multidão, uma cidade, um país, uma geografia. Então, pode ser como, por exemplo, o ebola, uma dengue, um zika vírus, algo que não existia e de repente surge das profundezas do inferno, seja com a ajuda de homens maus, seja com a ajuda disso ou daquilo, mas surge e aí vem aquela maldição aniquilando milhares de pessoas. Isso também é uma enfermidade, é algo demoníaco, ação de principados e potestades. Já tivemos na história da humanidade muitas. Hoje em dia já diminuiu, mas ainda existe. Mas já tivemos na história da humanidade muitas, milhares e milhares e milhares de mortes em massa por conta dessas pestes de enfermidade trazidas pelo inferno, muitas vezes com a ajuda de homens endemoniados, de homens maus. Tá bom? Então, doença é maldição? Sim. Enfermidade é maldição? Também é. Qual a diferença das duas? As suas origens e como tratá-las. Vamos falar um pouquinho, aproveitando esse ensejo aqui, vamos falar de medicina. O inferno, ele conseguiu autorização para liberar 4 poderes muito fortes, poderes sobrenaturais. Liberou sobre a Terra nos últimos 200 anos, máximo 250 anos para cá, 4 poderes que revolucionaram a humanidade. Não existiam esses poderes, simplesmente surgiram de 200 e 250 anos no máximo para cá. Quais são esses 4 poderes? Medicina, tecnologia, psicologia e a ciência. Tudo isso são poderes que foram trazidos para o inferno para tentar substituir o mundo espiritual. A medicina vem para poder anular o poder de Deus. A tecnologia vem para poder substituir o mundo espiritual. Portais dimensionais. Às vezes, quando você olha para um celular, você está vendo uma pessoa do outro lado do mundo, conversando com ela. Isso daí é uma imitação de um portal dimensional. Um celular, um telefone, é uma imitação de uma telepatia. Então a tecnologia ela veio para substituir o mundo espiritual. Você entra no avião e voa de um lado para o outro para substituir as asas espirituais, a viagem, a projeção astral. Toda tecnologia, toda ciência vem para poder dizer que as coisas acontecem por questões científicas e não pela intervenção do mundo espiritual. E a psicologia vem para explicar que nem tudo é demônio. As coisas acontecem por causa de problemas emocionais, problemas da humanidade. Então esses 4 poderes, eles estão ganhando muita força na humanidade. Daqui a um tempo, muita gente vai ter dificuldade de acreditar em Deus. Talvez, quando o anticristo se revelar, e não falta muito, muita gente vai ter dificuldade para acreditar em Deus. Por quê? Porque esses 4 poderes, eles estarão substituindo o poder de Deus. Tecnologia, medicina, ciência e psicologia. Agora, a medicina em si, eu não tenho nada contra os médicos. Eu acho que Deus pode usar muitos médicos na área de doenças e não na área de enfermidades. Só que a medicina, ela é acompanhada. E os próprios médicos cristãos precisam saber disso e fazer orações sérias de renúncia, porque a medicina é acompanhada de muita mentira. O médico, quando se forma, ele tem que falar frases, ele tem que fazer orações que vão comprometer o mundo espiritual. A maioria dos médicos são ateus. A maioria dos médicos não acreditam em Deus. A grande maioria. E a palavra farmácia, que é a mesma palavra no grego farmáquia ou farmaqueia para alguns, é a mesma palavra para feitiçaria. Quando você passa num lugar, você fala assim, ali tem a farmácia. No grego você está dizendo assim, ali tem uma feitiçaria. Porque os remédios, eles foram criados pelos bruxos, pelos feiticeiros, que foram fazendo misturas e misturas e misturas, justamente com a ajuda de demônios, para poder substituir o lugar de Deus, enganando as pessoas com as falsas curas. Então, tem muita gente que não foi curada. Tem muita gente que diz que foi curada, mas a maldição só trocou de lugar.
Ela parou de dar problema no estômago, começou a dar problemas psicológicos. Ela parou de dar problemas psicológicos, ela começou a dar problema na pele. Então a maldição troca de lugar, porque remédio não cura enfermidade. Isso tudo é para você meditar, tá bom? Assista esse vídeo 200 vezes se for o caso. Então a medicina, ela tem esse problema, ela vai excluir a medicina em si. Ela exclui a questão espiritual, como se o homem não fosse espírito, alma e corpo. Mas o homem é espírito, alma e corpo. Não tem como dividir. Não tem como eu falar assim, eu vou tratar do seu corpo como se não houvesse uma alma que interfere diretamente no corpo e um espírito que interfere diretamente na alma. Todas as coisas estão conectadas. Nós, libertadores, precisamos saber disso. A pergunta que não quer calar. Crente pode ficar doente? Sim, naturalmente. Eu mesmo, hoje, estou me recuperando de um resfriado. Talvez você já tenha percebido eu dar umas 3 ou 4 fungadinhas. Eu moro numa cidade fria. Hoje estão 12 graus. E ontem estava 24. O choque térmico aconteceu e eu resfriei. Então o crente pode ficar doente? Sim, naturalmente. Pode tomar remédio? Sim. Se for uma doença, sim, não tem problema nenhum tomar um remédio, tomar uma vitamina C, tomar algo para poder ajudar com esse meu resfriado. Agora, crente pode ficar enfermo? Não. Enfermidade vem do inferno. Se o crente está enfermo, ele tem que ser liberto. Agora, crente fica endemoniado? Fica. Crente fica enfermo? Também fica. Só que tem que repreender. Muitas vezes o crente é cabeça dura, ele diz, aleluia, eu tô doente, eu não tô enfermo não. E tá cheio de enfermidade. Aí nunca vai ser curado porque está sendo orgulhoso, não aceita que o problema dele é enfermidade. Não buscou aprofundar a questão para saber se de fato era uma doença ou enfermidade. Doenças podem ser curadas, enfermidades também. Só que uma doença ela é curada pelo tratamento do corpo e pelo poder de Deus. Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu tenho uma doença, o Senhor pode me curar. Me cura, Senhor. A nossa oração de cura para doenças é com Deus. A Deus. E Ele vai decidir, cura ou não cura. É assim que funciona com a doença. Agora, a enfermidade não. A oração de enfermidade é para o demônio. Olha que demônio. Solta essa pessoa agora. Solta, tira essa enfermidade. É diferente. Entendeu, querido? Ok? Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, tá bom? Existe aqui uma relaçãozinha de enfermidades. E só para você começar a meditar, geralmente os demônios eles vão atuar em uma dessas áreas da vida das pessoas. Então tem várias linhas, tanto de doenças quanto de enfermidades, porque a manifestação física é a mesma, o que muda é a origem. Então vamos lá. A enfermidade ou doença dos ossos, geralmente a pessoa tem muito problema nos ossos, ou nas juntas, ou nos dentes. Pode ser também problemas de circulação de sangue, ou de hemorragias, problemas no sangue geral. Aqui eu posso falar também de hemorroidas, posso falar de úlceras, tudo que envolve sangue. Vamos falar aqui de problemas cardiovasculares, o que tem a ver com o coração e com as veias e artérias. Problemas vias aéreas, que tem a ver com o pulmão e todo o sistema respiratório. Isso pode gerar cansaço no corpo, dentre muitos outros problemas, até afetando o cérebro, pneumonias, etc. Alergias, existem muitos demônios que atuam nessa área, então todo tipo de alergia. Problemas de câncer e também de leucemia. Existem demônios que trabalham na área de tumores e caroços, então tem muita gente que tem problema de caroço, de enfermidades ou doenças. Problema de visão, Jesus... Ele curou muitos cegos e o próprio Deus do Antigo Testamento também curou cegos. Então, problemas de visão. Problemas auditivos, é uma outra linha de doenças ou enfermidades. Problemas de paralisias, paralisia numa parte do corpo, paralisia no braço, paralisia na perna, paralisia de um lado só, do lado esquerdo, do lado direito, paralisia do pescoço para baixo ou paralisia total. Problemas de vírus e bactérias, e aqui nós falamos de viroses, falamos das gripes, falamos de infecções, de inflamações, e as infecções e inflamações em si, que são muitas, envolvendo inclusive a meningite, que é uma infecção no cérebro que prejudica o corpo todo, gerando paralisia, surdez e alguns outros problemas. Bom, dor de cabeça.
e gripe, aliás, dor de cabeça e febre, na maioria das vezes não são nem doenças e nem enfermidades. Isso é um mistério. Dor de cabeça e febre, na maioria das vezes não são nem doença e nem enfermidades. O que são? São apenas avisos, sinais de que há uma doença ou de que há uma enfermidade. Então, muitas vezes a dor de cabeça ela só está dizendo, ó, tem uma enfermidade em algum lugar do corpo. Ou tem uma doença em algum lugar do corpo. Ou a febre também, ela está dizendo, ó, você está com febre porque está tendo uma enfermidade em algum lugar do corpo, porque está tendo uma doença em algum lugar do corpo. Algumas inflamações também, principalmente as ínguas que se dão, as ínguas que ficam nas glândulas, elas geralmente são avisos de que existe uma doença ou existe uma enfermidade que deve ser procurada em algum lugar do corpo. Tá bom? Bom, tendo dito tudo isso, vamos dar aqui para vocês uma pauta básica sobre como ministrar uma cura de doença e uma pauta básica de como ministrar uma cura de enfermidade. São pautas diferentes. Essa pauta você pode aprimorá-la de acordo com a sua vivência, de acordo com o que Deus for te dando. Mas o básico, né? Tudo começa, independente de ser doença ou enfermidade, tudo começa com a sua consagração, é claro. Para trabalhar com enfermidades e doenças, você precisa ter uma vida de jejuns. Por quê? Porque quando você jejua bastante, você assume uma posição de autoridade sobre a carne, sobre o corpo físico. Então você tem autoridade para governar a carne, para você dar ordem à carne. Então é importante que você tenha uma vida de jejuns. Uma vez que você tem essa vida de jejuns, primeiro passo para trabalhar tanto doenças como enfermidades é mapeamento, investigação. O que é investigação? É você levantar várias perguntas que vão ajudar a você descobrir o que está acontecendo com essa pessoa. Assim como você vai no médico, o médico senta, me fala como é que começou, o que você está sentindo, o que está acontecendo. O libertador, ele também precisa perguntar para a pessoa. Quando a pessoa fala, você podia orar por mim que eu estou com uma doença não sei de onde? Antes de você orar, você leva a pessoa para a sala de entrevista e você vai fazer esse mapeamento. As perguntas principais são as seguintes. Qual é o diagnóstico? O que está acontecendo? Qual é o problema? Abre o teu coração. A pessoa vai dizer. Quando e como esse problema apareceu? Vai lá atrás. A primeira vez que aconteceu, eu tinha 8 anos de idade, foi quando eu estava andando, aí de repente tal. Então, quando e como apareceu? Isso é muito importante, porque isso aí pode revelar uma história de um demônio junto com isso. Existe alguma evidência de alguma coisa espiritual acompanhando essa doença, esse problema de saúde? Aí a pessoa, não consigo ver nada, nunca tive nenhum sonho, nunca tive nenhuma visão, simplesmente é um problema realmente, que eu comi alguma coisa estragada, pronto, legal. Agora essa pessoa, não, tem sim, a evidência é essa, toda vez que eu sinto essa dor, eu sinto também um arrepio, eu vejo um vulto, seja lá o que for, você vai procurar algo espiritual, porque se achar algo espiritual, não é doença, é enfermidade. Que tipo de remédio e de tratamento a pessoa está tomando? Você vai investigar isso, até porque você vai orar. Se for doença, você vai consagrar o medicamento. Se for enfermidade, você vai dizer para a pessoa, não toma não. Agora faça isso com muito cuidado. E diga para a pessoa assumir responsabilidade. Porque se der algum problema com ela, ela vai dizer, o pastor, o irmão fulano mandou não tomar o remédio. Não, você fala para ela, você vai decidir o que você quer, tá bom? Bom, o medicamento, o remédio, ou o médico que você tem visitado, os tratamentos que você está fazendo, tem surtido resultados, sim ou não? Existe evidência de ser algo hereditário? Teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, eles tinham isso também? Alguém na sua família tem esse problema? Olha que interessante, até o médico pergunta, quando você chega com um problema, a primeira coisa que o médico pergunta, na sua família tem pessoas com esse histórico? Porque hereditariedade é um assunto que a própria medicina comprova. E, por fim, com essas informações, você vai pedir direção a Deus e vai decidir, isso aqui é uma doença ou é uma enfermidade? Pronto. Agora, se for uma doença, você vai ter 4 passos principais para orar. Primeiro, você vai orar a Deus, adorando a Deus, e vai aplicar o sangue de Cristo sobre essa pessoa. Senhor, aplica o sangue que foi derramado para curar de doenças e enfermidades. Senhor, aplica o teu sangue sobre cada parte do corpo. E aí você vai pedir a Deus que aplique o sangue no lugar que está doente. Se for problema respiratório, você aplica o seu sangue em toda a parte respiratória dessa pessoa. Então você vai, é como se fosse uma seringa espiritual, você está aplicando sangue.
E aí você ora assim, Senhor, eu peço que um anjo agora desligue esse problema no dia que ele foi gerado no mundo espiritual. O anjo vai lá na linha do tempo, ele vai desligar, ele vai anular lá na raiz do problema, da doença. Nós estamos falando de doença ainda, tá bom? E aí, claro, depois que você fizer essa oração, ministrar, abençoar, você vai falar para a pessoa. Agora, para você continuar, vai no médico, é uma doença, continue fazendo um tratamento adequado, peça para Deus direcionar o médico certo. Tem muito médico satanista, tem muito médico espírita. Então peça para Deus direcionar o médico certo, faça uma academia, cuida da sua alimentação, cuida da sua saúde, pronto, vai extirpar a doença. A não ser que seja uma doença para a morte, tem doença que é para a morte. O próprio Deus está permitindo, vai morrer, não tem conversa. Mas, havendo a possibilidade da graça de Deus, do sangue de Cristo, trabalhar na vida dessa pessoa, essa doença vai sair, a pessoa vai ganhar mais tempo de vida, quem sabe bastante tempo. Doenças. Agora, enfermidade. Como tratar a enfermidade? Primeiro, você vai começar a repreender, igual repreende demônio. Você vai botar a mão na cabeça da pessoa e vai falar com a enfermidade como se estivesse falando com o demônio. Então você vai falar enfermidade nos ossos, ou enfermidade no cérebro, enfermidade no coração. Aí dá o nome da medicina, enfermidade de leucemia. Eu te ordeno, no nome de Yeshua o Mashiach, você e o demônio que está junto contigo, vocês dois, vão sair dessa vida agora sem causar dano. E vai repreendendo. Da mesma maneira, manda o anjo desligar essa enfermidade no dia que ela foi gerada no mundo espiritual. Não deixe de ungir com óleo. O óleo é para isso. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está entre vós alguém aflito? Ore. Está alegre? Cante louvores. Se está doente, unja com óleo. A oração com óleo. A oração da fé curará o enfermo. Está escrito na palavra do Senhor. E dessa maneira, vá orando até que você vai perceber as mudanças na vida dessa pessoa. Algumas vezes a pessoa é curada de imediato, algumas vezes demora um pouco. Agora, esse ministério de cura, tanto de doença quanto de enfermidade, ele requer santificação e jejum e requer experiência e autoridade. A autoridade, muitas vezes, vem junto com a experiência. Muitas vezes você vai orar hoje e não vai ver tanto resultado. Daqui a um mês você começa a ver, daqui a um ano você começa a ver. Então, se esse for o chamado que Deus tem para você, você vai desenvolvê-lo. Agora, se não, certamente Deus vai usar alguém. Mas entenda, a oração para enfermidades, repreender demônios de enfermidades, essa é uma que vai funcionar, possivelmente, muito bem na sua vida libertador, porque tem a ver com demônio. A oração de cura de doenças, ela já está muito conectada a um chamado especial, a um dom de Deus para isso, e também a vontade e a misericórdia de Deus na vida daquela pessoa. Ok? É um assunto muito profundo, eu espero que tenha clareado a sua mente um pouquinho, e nós já estamos quase terminando esse módulo maravilhoso de libertação, para entrarmos no módulo final, onde nós vamos nos preparar para decidir se você está pronto para participar da nossa equipe, ok? Deus te abençoe muito. Até a próxima. Tchau, tchau.